Mateus capítulo 24, verso 4, depois Mateus 24, 36, tá? Então vamos lá, vai lá para o verso 4, que diz assim: Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. No verso 36, diz assim: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do homem, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do homem. Amém? Até aqui. Irmãos, essa primeira passagem que nós lemos, do verso 4, há uma sequência de sinais que Jesus, o próprio Cristo, está falando aqui. É Ele mesmo que está dando essa mensagem aqui. Se você olhar, talvez na sua Bíblia NVI, ela vai ter um título aí no capítulo 24, que é o sinal do fim dos tempos. Então é o próprio Cristo falando acerca dos fins dos tempos, né? Como seria o tempo em que estava próximo à sua vinda. Aleluia. E aí nós vemos uma sequência de sinais que Jesus está nos falando. Primeiro, no verso 5 ele fala de pessoas enganadas com falsos evangelhos, né? De falsos mestres que estariam ali ensinando outros evangelhos que não é o evangelho de Cristo. E aí eu quero que você leia essa palavra, mas com uma ótica e uma comparação dos nossos dias, os dias atuais, amém? E eu não sei você, mas eu achei muito idêntico tudo aquilo que Cristo está citando aqui, de um por um, muito idêntico àquilo que nós estamos vivendo no mundo, né, nos dias atuais. Então no verso 5 ele fala sobre pessoas enganadas com falsos evangelhos, e aí nós podemos ver os nossos dias atuais, o evangelho da prosperidade, o evangelho do triunfalismo, né? E o evangelho que coloca o homem no centro. Então nós vamos ver vários evangelhos que os seus mentores desses evangelhos usam a própria Bíblia distorcida para ensinar falsas mentiras acerca do evangelho, daquilo que de fato Cristo prega. Amém? E aí no verso 6 e 8, nós vemos falando sobre outros sinais, que é as guerras e rumores de guerras, fomes e todas essas catástrofes que acontecem no mundo. Eu olho essa passagem e olho os nossos dias e também consigo identificar muito bem, se parece muito que Jesus está falando dos nossos dias. No verso 9, ele fala de sermos odiados, perseguidos e condenados à morte por causa do verdadeiro evangelho. E aqui já vai contra todos os falsos evangelhos. Amém? E aí nós vemos em todo o mundo, né, o ódio de muitas nações contra o cristianismo. Nós vemos a igreja perseguida, né? Nós vemos tudo isso que acontece lá fora no Brasil, ainda não nesse ponto de levar à morte, mas nós somos perseguidos e somos afrontados com culturas que vão contra a Bíblia, enfim.
Por quarto, ele, no verso 10, ele diz assim, trairão e odiarão uns aos outros. Então nós vemos também nos nossos dias essa cultura do ódio, do ego inflado, em que muitos se traem, muitos se odeiam, pessoas da mesma família que brigam, que têm desavenças, que têm tudo isso. No verso 11, ele diz assim, numerosos falsos profetas enganando a muitos. E aí no verso 12 eu quero que você olhe atentamente para o verso 12, que ele fala, devido ao aumento da maldade, de tudo isso, o amor de muitos se esfriará. Eu acho que se a gente parasse por aqui, já estava suficiente o entendimento dessa passagem acerca de que Cristo está querendo nos falar. Mas irmãos, sabe o que é incrível aqui nessa passagem, quando Jesus fala, o próprio Jesus diz aqui, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Sabe o que é incrível aqui? Porque Jesus ele não está falando que no aumento da maldade, por causa do aumento da maldade, devido ao aumento da maldade, o amor de todos se esfriará. Glória a Deus por isso, irmãos. O amor de muitos se esfriará. E muitos não são todos, amém? Glória a Deus. Muitos não são todos. Então nós vamos ver que na sua passagem ele está falando de muitos falsos profetas, de muitos que se odeiam, de muitos que seguem os falsos evangelhos, mas irmãos, muitos não são todos. E eu quero que você guarde essa frase por toda essa palavra agora, que nós vamos falar muito acerca disso, tá? Agora eu quero que você volte lá no verso 36 que nós lemos, que é a continuação aqui da palavra de Cristo acerca dos fins dos tempos. E aí Jesus, irmãos, ele compara a sua vinda. Primeiro, nós entendemos que a nossa geração possa não ser a última geração até a vinda de Jesus, mas ela parece muito. Amém? Nós não podemos afirmar que esta geração é a última geração até a vinda de Cristo, porque Ele mesmo diz que a hora, nem os anjos sabem, nem Ele sabe, só o Pai. Mas, olhando para os sinais, nós podemos afirmar que a nossa geração parece muito, sim ou não, com a última geração. Irmãos, há um acontecimento no mundo, nos nossos dias, que nós precisamos despertar para isso, que é um esfriamento da igreja. Então, por onde nós passamos esses dias, Deus nos deu a oportunidade de participarmos da Ticum lá em São Paulo, e agora, semana passada, Deus nos deu a oportunidade de participarmos de um evento de casais também lá em São Paulo. E, irmãos, por onde a gente anda, a gente vê pastores falando acerca de uma frieza espiritual que está tomando as igrejas. Misericórdia. Amém? Misericórdia, irmãos. Porque isso aponta o que o próprio Cristo diz dos últimos dias. Por causa do aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. E aí, irmãos, olhando para essa passagem do verso 36, Jesus, ele compara a sua vinda com a história de Noé. E sabe qual é o ponto dessa passagem que mais ardeu no meu coração, irmãos? Olha o verso 39 aí. Ele diz assim, Jesus diz assim, e eles nada perceberam. Irmãos, Noé estava construindo uma arca, que era um negócio gigantesco, fora do normal. Nunca havia acontecido um dilúvio
Então não tinha necessidade de um barco daquele tamanho, porque não tinha nem onde usar. Mas Noé tinha uma palavra de um fim que estava próximo, e ele, um pregador da justiça, e ele anunciava esse fim, e ele estava construindo, irmãos, foram 120 anos de construção da arca. É muito tempo, não é? E as pessoas, a Bíblia diz, o próprio Jesus disse que eles não perceberam. Eles não perceberam. Amém? Eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. E aí Jesus completa: assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Nós estamos completando essa semana, não, em julho, foi em julho que a gente completou 2 anos e meio, né? 6 meses nós não havíamos ainda, assim que iniciou as reuniões aqui, 6 meses não havíamos colocado placa na igreja. Com 6 meses inauguramos a igreja, abrimos as portas para a cidade como a igreja Despertar. E vamos comemorar agora 2 anos de igreja com portas abertas, com placa com o nome Despertar. Então, vamos dizer que a igreja Despertar, ela tem 2 anos. Então, a igreja Despertar, ela é nova, é um bebê, tem 2 anos. Mas eu quero falar para você que essa palavra Despertar, eu carrego ela desde 2010, quando o Senhor me entregou ela. A Despertar começou como um movimento nas ruas. A gente cuidava de jovens e adolescentes, e era mais para adolescentes do que para jovens. E nós começamos um movimento nas ruas de Dom Eliseu, pregando o Evangelho, cantando, adorando o Senhor nas pequenas praças de Dom Eliseu. Depois, Despertar foi o Cleito estava lá, sempre está. E nós começamos a ir para as escolas da cidade, e aí começou o movimento Despertar School, e a gente foi para dentro das escolas pregar o Evangelho. Depois Despertar se tornou uma conferência, um ajuntamento de apaixonados por Jesus, a qual nós buscávamos ouvir de Deus ali todos os anos uma direção para aquilo que Deus estava fazendo, e até chegou ao ponto de Deus direcionar tudo isso que aconteceu, de se tornar esta igreja. Mas eu quero que você não se atente ao fato da igreja Despertar, mas dessa palavra. Porque, irmãos, lá em 2010, quando Deus me deu essa palavra, Despertar, Ele ministrou meu coração acerca de um acordar de uma igreja que estava sonolenta. Amém? Então, toda vez que eu olho para essa marca, que eu olho para esse nome Despertar, eu lembro daquilo que Deus me entregou lá em 2010, era como se fosse um despertador, para que nós pudéssemos acordar do sono. E toda vez que nós começássemos a dormir espiritualmente, Deus viesse com uma palavra profética Despertar e nos acordasse novamente, para que nós ficássemos atentos àquilo que Deus estava fazendo naqueles dias. Você consegue compreender isso, amém? Então olha só como tudo isso tem a ver com essa palavra, porque o povo, irmãos, dos dias de Noé, eles estavam dormindo. Eles estavam vivendo as suas vidas normais. E sabe o que é mais interessante aqui? Porque Jesus diz, e ele não aponta tipo assim, o povo no dia de Noé estavam pecando, estavam nas orgias, estavam nos pecados sexuais e por isso não entraram na arca. Não, Jesus diz assim: o povo estava comendo, casando-se e dando-se em casamento. Irmãos, o que há de errado em comer? Comer é bom, né? E uma comida boa, então. Uma ilha, meu Deus. Churrasco, comida de Olambra, né, gente? Irmãos, o que há de errado em casar, em dar-se em casamento? Nada. Amém? Mas por que Jesus ele especifica isso, que o povo estava comendo e casando e nada perceberam?
Irmãos, Jesus simplesmente, olha aqui que isso aqui é muito importante. Jesus simplesmente, irmãos, Ele está falando sobre uma vida ordinária. O nosso dia a dia, o normal das nossas vidas, a nossa agenda normal, a agenda de pai, a agenda de mãe, a agenda de irmão, a agenda de filho, a agenda de pastor, a agenda de quem trabalha, a agenda de quem é funcionário, de quem é empreendedor, a agenda. Jesus está apontando, olha aqui para mim, para a nossa agenda normal. Amém? Então o povo estava vivendo os seus dias, fala aí, normais. Seus dias normais. E Jesus não está condenando, irmão, a nossa vida ordinária, porque não é por nos tornar. E hoje eu prego muito sobre isso aqui, e você está cansado de ouvir sobre isso aqui. Jesus não está condenando a nossa vida ordinária, amém? Mas Ele está nos alertando para não cairmos no erro de deixar que a nossa vida normal seja o nosso ídolo. Amém? Eu vou repetir de novo. Jesus está nos alertando para que nós não caiamos no erro de que a nossa vida normal seja o nosso ídolo. Aleluia. E olhando para a vida, irmãos, da igreja nos dias atuais, olhando para tudo aquilo que Jesus está falando, e principalmente aquilo que Ele fala no verso 12, sobre o amor de muitos se esfriará, nós temos uma certeza acerca de algo, que a frieza, ela é um sinal, escute isso, a frieza, ela é um sinal da igreja que precede o fim de todas as coisas. A frieza é um sinal que é um sinal da igreja que precede o fim de todas as coisas. Aí Jesus olha para a história de Noé e compara a igreja do fim, os dias do fim com a história de Noé, mostrando que Noé estava lá construindo aquela arca. Irmãos, eu posso não ter certeza na verdade, mas eu acredito que muitas pessoas do tempo de Noé ajudaram Noé a construir a arca. Você acredita nisso? Porque aquele velhinho, irmãos, construiu aquela arca sozinho. Mas eu acredito que muita gente deu a mão para Noé. Ô Noé, eu estou com dó de você, eu vou te ajudar hoje a pregar uns pregos aí, levantar umas madeiras, vou te ajudar aí. E essas mesmas pessoas, irmãos, que ajudaram a construir a arca, ficaram de fora da arca. Então há uma grande possibilidade dos nossos dias de sermos pessoas que participam na construção da arca e de ficarmos de fora da arca quando chegar o último dia. De sermos pessoas que frequentam igrejas, de sermos pessoas que confessam a fé, de sermos pessoas que servem a igreja, que fazem algo, que demonstram para a sociedade que é cristão, e mesmo assim ficarmos de fora. Misericórdia. Mas sabe por que, irmãos, esse povo ficou de fora da arca? Simplesmente, e olha, isso aqui, irmãos, isso aqui precisa entrar no seu coração. Simplesmente porque eles estavam embriagados com a sua vida normal. Irmãos, o povo da época de Noé, eles estavam embriagados com as suas próprias demandas e não perceberam o que Deus estava fazendo no mundo. Meu Deus! A vida ordinária, as suas próprias demandas. Irmãos, olhe para a nossa geração. Olhe para a nossa geração. Porque hoje em dia, irmãos, se um cara tem problema, ele está 100% comprometido em resolver os seus problemas. Por exemplo, uma pessoa está com problema financeiro, então ele tem 100% do comprometimento que ele vai resolver aquele problema financeiro na vida dele. E ele vai trabalhar mais se preciso for, passar noites acordado trabalhando se preciso for, estudar mais, mas ele vai enfrentar aquilo ali. Então ele está 100% comprometido em resolver os seus problemas financeiros. Mas o outro lado, o contrário também. Se uma pessoa está vivendo prosperidade financeira, ela está 100% comprometida em desfrutar
da sua prosperidade financeira. E tanto para resolver o problema necessita de tempo, tanto para desfrutar a vida boa financeira também necessita de tempo. Amém? E aí nós olhamos para uma geração, irmãos, que se a pessoa entrou na faculdade, se acabou de casar, se acabou de ter um filho, se acabou de abrir uma empresa, se foi promovido ou se foi despedido, não importa se é bom ou ruim, sempre a pessoa estará 100% comprometido com a sua demanda pessoal. Aleluia. E qual o resultado disso, irmãos? O mesmo do tempo de Noé. Eles não perceberam. Eles não perceberam. Sabe por quê? Porque estavam pecando? Não. Não foi isso que Jesus disse. Porque estavam em adultério? Não, não foi isso que Jesus disse. Porque estavam em fornicação, em orgias, em pecados sexuais, em adoração a ídolos? Não. Eles não perceberam, irmãos, simplesmente porque estavam vivendo a sua agenda pessoal. Comendo, bebendo, casando-se, trabalhando, formando-se, cuidando dos seus filhos, cuidando, isso aqui, irmão, nada é errado. Eu quero voltar e eu vou repetir isso para você que não saia daqui falando, o pastor falou que agora eu não tenho mais cuidado dos meus filhos, nem cuidado do meu marido, nem cuidado da minha casa, agora eu vou só amar Jesus deitado. Não, não é isso. Amém? O que Jesus está nos alertando, eu vou repetir isso aqui para que entre na sua cabeça, é de não colocarmos a nossa vida ordinária como um ídolo nas nossas vidas. Aleluia. Porque, irmãos, se nós somos igreja do Senhor, escute isso, olha aqui para mim. Se nós somos igreja do Senhor, nós temos um propósito nessa terra. Se nós somos filhos de Deus, nós temos um propósito a viver nessa terra. E viver o propósito de Deus, irmãos, não anula vivermos a nossa agenda ordinária. Não anula vivermos as nossas demandas pessoais. Porque podemos sim viver o propósito de Deus e viver a nossa vida pessoal, e é o correto. O que nós não podemos, irmãos, é colocar a nossa vida pessoal como um ídolo e nos roubar de Deus, gerando em nós o que? A frieza espiritual dos nossos dias. Porque, irmãos, olha aqui para mim, o maior problema da igreja hoje, da frieza espiritual, não são as pessoas que estão desviadas lá fora metendo louco, não. O maior problema da igreja, irmãos, atual, da frieza espiritual, são os de dentro, que são passivos, apáticos à presença do Senhor, que são passivos à missão que temos como igreja nessa terra. Irmãos, e se eles não perceberem, irmãos, é porque eles não tinham compromisso com aquilo que Deus estava fazendo. Deus estava construindo uma arca através da vida de Noé. Havia uma missão, um propósito, tudo aquilo. Do mesmo jeito dos nossos dias, irmãos, Deus está fazendo algo nos nossos dias, aleluia. E se nós não estamos percebendo, irmãos, é porque nós estamos embriagados com a nossa vida normal. Se você não consegue ver o que Deus está fazendo, irmãos, você está embriagado com a sua vida normal. Você precisa sair desse lugar, e você precisa voltar para um lugar de compromisso com aquilo que Deus está fazendo nos nossos dias. Mas eu sou cristão, eu guardo os meus valores, eu sou conservador, eu sou isso, eu sou aquilo. Irmãos, isso não é suficiente. Aleluia. A doutrina do bem-estar, irmãos, isso aqui é forte, tem nos roubado da doutrina de entregar tudo. Sabe por quê? Porque lá atrás, irmãos, na minha juventude, eu fui muito ministrado em entregar tudo ao Senhor.
em colocar a minha vida completa à sua disposição. Eu fui capaz, irmãos, de entender aquela palavra e aquele despertar entrar no meu coração, de entender, irmãos, que mesmo que eu não o fizesse, mas eu precisaria estar à disposição de ser aquele que estão dispostos a entregar tudo. E tem muita gente que me pergunta assim, acha estranho, o pastor Parma é pastor e é filmmaker, trabalha, viaja e filma e edita vídeo e é pastor. E aí de vez em quando alguém pergunta, pastor, quando é que você vai deixar de trabalhar na sua produtora para ser só pastor? Porque, irmãos, muitas vezes na sua cabeça você acha que para você fazer uma coisa você precisa anular a outra. Amém? Mas eu tenho um entendimento, irmãos, do que é entregar tudo. E eu sempre falo assim, irmãos, eu vou trabalhar nessa produtora até o dia que Deus quiser. E eu queria que Ele quisesse logo. Porque é cansativo. Amanhã, hoje, né, de hoje para amanhã, 3 horas da manhã, eu estou cortando para Abreu Branco. Só volto na terça. E aí me embrenham dentro de umas fazendas aí, sol quente. Quem é do campo sabe. O negócio não é fácil. E aí as pessoas muitas vezes não entendem. Mas, irmãos, há uma mensagem verdadeira do entregar tudo. Mesmo que você não o faça, você precisa ser daqueles que está disposto a entregar tudo. Mas olha aqui para mim. Muitas vezes nós não estamos entregando nem o mínimo. Irmãos, quer ver? Muitas vezes nós deixamos de congregar, de estarmos aqui como corpo, por nada. Hoje eu não estou com vontade de ir para a igreja, eu vou ficar em casa, vou ficar assistindo a live. Dá vontade de acabar com essa live, não tem mais live. Mas aí tem os nossos irmãos, que nós amamos muito, que muitas vezes está em um hospital, está em viagem, né, e querem participar e é por esses irmãos nós continuamos a live. Não é por você que não vem só porque não quer, tá bom? Você que não vem porque não quer, desliga a TV e vai fazer o que você quer. Porque, irmãos, se nós queremos ser cristãos maduros, nós não vamos fazer o que nós queremos. Sim ou não? Quem faz o que quer é criança, irmãos, que quer fazer o que quer. Amém? A maturidade, irmãos, é fazer o que precisa ser feito. Quer saber se você é um cristão maduro ou infantil? Quando você deixar de fazer o que você quer e começar a fazer o que a Bíblia diz para fazer, você é um cristão maduro. Amém? Enquanto você é regido pelas suas próprias vontades e você faz o que quer e não o que a Bíblia nos manda fazer, você ainda é um bebê na fé, ainda precisa tomar leitinho, tá bom? Ainda precisa ser cuidado, ainda precisa ter porque você ainda não está estruturado e baseado na rocha que é Cristo. Porque aquele que é filho de Deus, irmãos, o próprio Cristo, vamos lá, olha para a figura de Jesus. Olha Jesus no jardim do Getsemane. O que ele disse para o Pai? Pai, afasta de mim este cálice. Jesus queria beber aquele cálice, irmãos? Não. Mas o que ele diz depois? Porém, todavia, contudo, faça a sua vontade. Irmão, se o próprio Cristo, o Filho de Deus encarnado, não faz a sua própria vontade, irmãos, e você quer ser um crente, um cristão, um filho de Deus fazendo a sua própria vontade? Não, irmãos, isso não é comprometimento com Cristo, amém? Sabe o que é comprometimento com Cristo? É comprometimento com a sua palavra. Glória a Deus. Comprometimento com Cristo é compromisso com a sua palavra. E compromisso com a sua palavra a sua palavra nos ensina a ser comprometidos com a missão
do Evangelho de Cristo. Aleluia. Então, se nós somos comprometidos com Cristo, nós somos comprometidos com a sua palavra, porque é dessa maneira que nós agradamos ao Pai, e é dessa maneira que nós nos tornamos irmãos e co-herdeiros com Cristo. E se nós somos comprometidos com a sua palavra, irmãos, nós somos comprometidos com a pregação do Evangelho de Cristo, o verdadeiro Evangelho. E também nós somos comprometidos com o seu corpo, com a igreja. Aleluia. Irmãos, muitas vezes nós pensamos que seremos um com Deus sem sermos uns com os outros. Isso não existe. Amém? Não há possibilidade de você ser um com Deus se você não for um com o outro. E a maneira de sermos um com o outro é estarmos em unidade, em comunhão, em comunidade. Não dá para você ser comunidade, isolado, sozinho. Sabe, um dos maiores e evidentes sintomas de frieza espiritual, irmãos, é o isolamento. Quando você começa a querer deixar de vir para a igreja onde estão os seus irmãos, quando você começa a não desejar mais participar de um culto público, você está esfriando espiritualmente. Um dos maiores sintomas de uma pessoa que está esfriando em Deus é não querer mais contato com o corpo de Cristo. Aleluia. E nós somos igreja, irmãos, nós nos reunimos como corpo, nós fazemos toda a liturgia do culto, não é porque nós queremos fazer, mas é porque é bíblico. Aleluia. E crente maduro, filho de Deus, não faz o que quer, faz o que é bíblico. Aleluia. Meus irmãos, está tão fácil de entender essa palavra hoje, que até as crianças que estão aqui estão entendendo. Aleluia. Então vamos lá. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Ai, irmãos, essa passagem aqui é demais. Lucas capítulo 7, verso 31. Achou aí? Lucas capítulo 7, verso 31. A que posso, pois, isso é Jesus, viu? A que posso, pois, comparar os homens dessa geração? Prosseguiu Jesus. Com que se parecem? Aí ele mesmo responde, ele faz a pergunta e ele mesmo responde. São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Nós lhes tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Pois veio João Batista, que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicano e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Escute, irmãos. Aqui Jesus está comparando a um grupo de crianças daquela época. Naquela época não havia muita coisa, não tinha muita ideia, não tinha televisão, não tinha essa criatividade toda que tem para as crianças brincarem. Então elas brincavam com aquilo que era o contexto daquela época. Então naquela região, naquela época acontecia muito duas coisas. Era casamento e velório. Naquela época acontecia muito casamento, o pessoal casava muito novo, né? Então havia a festa de casamento, aquelas festas que duravam mais de semana. Então naquela época havia muito casamento e muito velório. Não tinha a medicina que nós temos hoje. Então as pessoas morriam também muito cedo. Então olha só, quando as crianças iam brincar, elas brincavam fazendo aquilo que era o contexto do que elas viam sempre. Então ou elas brincavam de casamento, ou elas brincavam de já pensou, irmão, brincar de velório? Deita aí, você vai fazer o morto. Aí a criança deitava lá né? Aí eles choravam, ficavam chorando, lamentando ali. Era a brincadeira das crianças daquela época. Aí vamos brincar de casamento, né? Aí juntavam um menininho, uma menininha e brincavam lá. Então quando Jesus está comparando aqui, irmãos, ele está comparando um grupo de crianças. E quando ele fala, nós lhes tocamos flauta,
mas vocês não dançaram, ele está especificando a uma brincadeira de festa de casamento, porque era muita animação, era muita dança, muita alegria. Então as crianças brincavam ali, dançando, brincando dessa. E outras vezes elas brincavam como um velório. Então ele fala: cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Sabe o que Deus está falando aqui, irmãos? Que era como uma criança que, no meio da brincadeira ali, as crianças falavam assim: vamos brincar de casamento? E aí a criança falava assim: eu não estou afim de brincar de casamento. E aí então, passava-se o tempo ali, vamos brincar de velório? Aí a criança: não estou afim de brincar de velório. Ela nem sorria na brincadeira de casamento e ela nem chorava na brincadeira do velório. Então, olha só, irmãos, o que Deus está comparando a essa geração. Como essas crianças que são como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. São como crianças, irmãos, que não queriam fazer o que as outras crianças queriam. Elas queriam fazer aquilo que elas queriam. Compreende isso? Olha para uma geração, irmãos, em que pessoas não querem fazer o que precisa ser feito, o que a comunidade está fazendo, mas são pessoas que querem fazer o que querem fazer. E aí pior, Jesus ainda piora aqui o negócio. Ele fala assim: pois veio João Batista, que jejua e não bebe vinho. Veio um que jejuava e não bebia vinho. E aí eles falaram que João tinha demônio. E aí veio Jesus, que estava nas festas, que estava ali, né, com todo mundo. E aí eles chamaram Jesus de comilão e beberrão. Sabe o que é isso, irmãos? Um povo que não se envolve com o que está acontecendo. Olha aqui para mim. Ei, olha aqui, não perde isso não. Jesus está se referindo a um povo que não se envolve com o que está acontecendo. Um povo apático. Um povo que está confortável na sua agenda normal e não consegue ver o que Deus está fazendo e muito menos se envolver com aquilo que Deus está fazendo. E aí, irmãos, a imaturidade espiritual, que tanto leva à frieza, mas também leva uma pessoa a viver uma vida amputada do corpo de Cristo. Escute bem, nós somos um corpo, amém? Um corpo de Cristo. Nós vamos ver Paulo falando sobre isso, que nós somos um ajuntamento de membros e formamos o corpo de Cristo, a igreja. Então, irmãos, uma vez que você sendo um membro, você não está inserido nesse corpo, irmão, você está amputado. E um membro amputado não tem vida. Amém? O membro amputado não tem vida. E aí nós vivemos a era do desigrejamento pós-moderno. Que é isso? São pessoas que se denominam cristãs, mas não estão incluídos num contexto de igreja, não estão incluídos num contexto do corpo de igreja. E aí a primeira coisa que a frieza espiritual faz é amputar um membro do corpo de Cristo. Misericórdia. Irmãos, e aí você pergunta: mas por que nós reunimos como igreja? Por que nós precisamos amar uns aos outros? Por que nós precisamos adorar o Senhor em comunidade? Por que nós devemos anunciar o Evangelho em unidade? Por que tudo isso, irmãos? Simplesmente porque é bíblico. E olha aqui para mim, nós temos uma missão nesses dias. Você é filho de Deus? Amém? Você tem uma missão nesses dias como igreja, como corpo de Cristo: combater a frieza espiritual. Sabe por quê, irmãos? Eu não sei você, mas eu não quero ser daqueles que Jesus vai falar assim: e eles não perceberam. Não, irmãos. Eu quero que o Senhor tire todas as vendas dos meus olhos. Eu quero ver o que Deus está fazendo. Eu quero fazer parte da sua história. Aleluia.
o meu coração queima, irmãos, para ver o que Deus está fazendo nessa geração, porque eu quero fazer parte, eu quero estar incluído na história dele, eu quero, irmãos, mergulhar naquilo que Deus está fazendo nos últimos dias. E se nós formos a igreja do fim, irmãos, glória a Deus, porque nós devemos estar mergulhados e atentos àquilo que Deus está fazendo todos os dias. E não tem como viver evangelho fora do corpo. Não tem como viver evangelho sendo um crente de internet. Não tem como ver. Esses dias, irmãos, eu vi um vídeo que era engraçado e ao mesmo tempo era muito triste. Porque um humorista gospel, ele pergunta para a mulher assim: e você é crente de qual igreja? Aí a mulher dá um riso e ela fala assim: eu sou crente de uma igreja online. Aí o humorista fala para ela assim: como é que é esse culto online? Como é que você se arruma para ir para o culto? Ele brincando com ela, né? E como é que é a ceia? Bota os emojis assim do pão, do vinho, aí os irmãos vão tomando o pão, vai tirando, apagando o pão e o vinho. E na hora que eu estava rindo disso, no mesmo momento veio uma tristeza no meu coração, porque essa é a realidade dos nossos dias, irmãos. As pessoas procurarão para si mestres que agradam no que falam, coceiram nos ouvidos. E sabe, eu vou te falar, uma das coisas mais difíceis, olha aqui para mim, uma das coisas mais difíceis de ser um cristão é estar aqui, em comunidade. É difícil, irmãos. Uma das coisas mais difíceis de ser um cristão é estar num ajuntamento com outras pessoas, aonde nós somos levados a aprender a unidade da Trindade no corpo de Cristo, a sermos uns com os outros, um só, um corpo só. Aleluia. Uma das coisas mais difíceis de ser um cristão não é vencer o seu pecado. Obrigado. É você vencer a sua falta de vontade de estar inserido no corpo de Cristo. É você vencer a sua vontade de ficar em casa, sentado no seu sofá, no conforto. Irmãos, se vocês concordarem, brincadeira, viu? Eu vou pregar o próximo culto lá de casa, eu boto a câmera e vocês vão assistir aqui no telão, tá bom para vocês? É a mesma coisa, irmãos, quando um de vocês falta. Nós vivemos um dos dias mais tristes da igreja, foi na pandemia, a qual nós não podíamos nos reunir como igreja. E eu tenho certeza que assim como eu, só se você não é filho de Deus, uma das coisas que eu mais tinha vontade que voltasse era os cultos. Sabe para quê? Para ver os meus irmãos, para abraçar os meus irmãos, para sentir cheiro de gente, para ouvir vozes, conversas, risadas, choros, problemas, tudo isso, irmãos, que é a vida do crente. E a gente se ajudando uns aos outros, e um vai ficando para trás e a gente puxa pelo braço e vamos, não para, vamos junto. A gente precisa, nós temos um lugar para chegar, e nós precisamos ser uma comunidade, uma igreja, um corpo que se ajunta, para adorar o Senhor, porque nós temos uma missão nessa terra, de ser a igreja de Cristo, os filhos de Deus, manifestando a glória de Deus. Porque, irmãos, nós não somos igreja sozinhos, nós só somos igreja se nós estivermos em unidade, no corpo. E aí, irmãos, o amor de muitos tem se esfriado, mas não de todos. Sabe, nos tem faltado paixão. Em tempos atrás, irmãos, nós na nossa juventude, nós sonhávamos em tocar as nações. O nosso desejo era largar tudo. Os nossos pastores tinham que ficar segurando a gente, porque se soltasse, irmãos,
A gente ia lá para onde está tendo a guerra, onde está matando os cristãos. Porque havia paixão. Deus nos livre de ser como a igreja de Éfeso. Está faltando paixão pelo corpo de Cristo. Cadê a sua empolgação de viver comunidade? Cadê o seu desejo de viver comunidade? Cadê o seu desejo de vir para a igreja? Eu vi um rapaz perguntou para um pastor essa semana passada, eu até compartilhei esse vídeo, e ele diz assim: pastor, é errado eu faltar o culto para cuidar da minha família? Olha isso. É errado eu faltar o culto para cuidar da minha família? Aí o pastor responde assim: eu sou da época que a gente ia para a igreja para cuidar da família. Compreendeu? Trazer os filhos, irmãos, mostrar como se faz. Você acha que o seu filho, ele não vai seguir o seu exemplo? Se você não, irmãos, se você não se importa com o culto, se você não se importa com a comunidade, se você não se importa com as coisas de Deus, você acha que na adolescência o seu filho ele vai se importar? E aí depois você vai estar atrás do seu líder, do seu pastor: eu estou tendo problema com meu filho está querendo seguir outros caminhos, mas você não ensinou o menino no caminho que deve andar. Agora você está colhendo as consequências e você vem atrás da igreja. Agora você vem atrás da igreja? Salva o meu filho, pastor, salva o meu filho. Ensina a criança o caminho que ela deve andar. Traga, irmão, é difícil. Criança, hoje em dia, elas têm mais energia do que as crianças de antigamente. Eu não sei o que come, né? Eu não sei se era um Neston que a gente tomava antigamente, que deixava a gente calmo, né? Com o bucho cheio, cansado. Acho que era isso. Porque hoje em dia, irmãos, a criança tem energia, quer correr, quer falar, quer subir, não tem que ficar tirando o menino de cima de escada. Eu sei, o Ministério Infantil, irmãos, é um dos ministérios que o galardão maior do céu é do Ministério Infantil. Né? Os professores do Kids, a coroa deles, irmão, vai ter que vir buscar de caminhão, porque é muito grande. Né? O Léo já estava ficando de cabelo branco esses dias, cabelo todo em branco, ó, aí pintou de preto. Mas é sério, irmãos, eu sei que é difícil, mas nós precisamos pagar esse preço. Eu vou te falar um negócio muito forte. Chega um momento da nossa vida que a gente não deve mais viver por nós mesmos. A gente precisa viver por um legado que vamos deixar às próximas gerações. E quem vive por legado, irmãos, eu vou repetir, não faz o que quer fazer, faz o que precisa ser feito. Então, está faltando paixão, irmãos, por aquilo que Deus está fazendo. Nossas orações, a maioria das vezes nossas orações, irmãos, são só petições daquilo que nós queremos que Deus faça na nossa vida. Quando foi a última vez que você orou para Deus, para saber aquilo que Ele está fazendo? Quando foi a última vez que você orou para Deus: Deus, me inclua no teu plano. Deus, eu entrego tudo para viver aquilo que o Senhor está fazendo hoje. Irmãos, está faltando paixão pelo corpo de Cristo. Está faltando, irmãos, paixão pela igreja. Isso aqui, irmãos, é muito bom. Isso aqui é muito bom, irmãos. Tem gente que acha ruim, mas isso aqui é muito bom, irmão. Isso aqui é o corpo de Cristo, onde nós somos servidos pelo próprio Cristo. Ele é o nosso pão, Ele é o nosso alimento. A sua presença vem aonde nós estamos reunidos.
Eu não estou falando de parede, de placa, de igreja. Não, eu estou falando desse povo aqui, quando nós nos reunimos na presença do Senhor, em volta à presença do Senhor, irmãos, Ele se manifesta. E há uma alegria, uma satisfação na sua presença, na sua pessoa maravilhosa de Jesus. Aleluia. Que Deus possa nos despertar nesses dias de oração, de jejum, para que nós, irmãos, não fiquemos sendo comparados à geração dos dias de Noé, aqueles que não perceberam o que Deus está fazendo. Irmãos, olha aqui para mim, tem algo acontecendo e Deus está fazendo algo. E nós precisamos ver, nós precisamos saber, nós precisamos viver aquilo que Deus está fazendo. Então meu convite hoje a você, o convite da palavra de Deus, é que você coloque a sua vida ordinária nas mãos do Senhor. E se preciso for, deixe o Espírito Santo fazer a sua agenda.